Olá, conforme combinado, hoje nós vamos para o outro lado da moeda. Eu vou falar sobre uma decisão oposta àquela do nosso vídeo passado, onde o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Santos concedeu uma ordem liminar para autorizar um cidadão que não fosse obrigado a usar máscara facial ao se deslocar lá pelas ruas da cidade de Santos. Então, com essa decisão, ele desfavoreceu o decreto municipal que tinha tornado obrigatório o uso de máscaras lá pelos moradores da cidade. Na verdade, a decisão que vamos falar hoje foi a decisão que cassou essa liminar do magistrado lá da Vara da Fazenda Pública de Santos. E, embora reconhecesse a autonomia do município para adotar as medidas de enfrentamento do Covid-19, esse juiz afirmou, que o judiciário poderia controlar a legalidade dos atos administrativos, especialmente quando existe restrição aos direitos e liberdades individuais. Então, juridicamente falando, esse juiz deixou bem claro que o decreto em pauta teve o objetivo oculto, e nas entrelinhas, de não apresentar um aspecto de ato normativo, tentando fugir da inconstitucionalidade. Bom, então essa é a decisão passada. Agora, a decisão que é completamente oposta, cassou a liminar, pois a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Isabel Kogan, ela decidiu suspender a liminar que isentava o mesmo morador lá do litoral de Santos da obrigatoriedade do uso de máscara. Então ela cortou e obrigou ele a usar. A medida foi suspensa pela desembargadora e, de acordo com a decisão, esse morador voltou a ser obrigado, assim como os demais cidadãos, a usar máscara facial em espaços públicos, estabelecimentos comerciais, enfim, todos os locais públicos, conforme determinou o decreto municipal. Bom, agora gostaria que vocês prestassem atenção para o fato de que a decisão, muito embora tenha suspendido a liminar, ao mesmo tempo ela determinou que esse munícipe não poderá ser multado, no caso de descumprimento, e apenas advertido. E essa deverá ser a linha a ser seguida pela justiça para as pessoas que recorrerem de eventual multa, Então, com isso eu não estou aqui ensinando a fazer errado, mas o direito, como vocês viram, ele é um conjunto de regras que não é matemática. Então, veja bem, não é porque possivelmente você não vai pagar a multa que você vai descumprir uma norma que, de acordo com essa desembargadora, essa magistrada, é muito mais uma regra moral, como eu falei lá no início, Então, essa magistrada, essa desembargadora, segue a linha que considera que o uso de máscara, além de ser uma recomendação técnica e médica, constitui o quê? Um dever cívico dos que respeitam valores da sociedade e se sensibilizam com a crise, essa crise causada pela pandemia. Na decisão, a desembargadora Isabel Kogan considera que Santos enfrenta uma situação de calamidade pública, o que, segundo esse documento, autoriza, o documento esse decreto, autoriza a adoção de medidas excepcionais, porque foi decretado ali a excepcionalidade, em razão da pandemia, Então, tudo isso em prol de proteger o bem maior, da saúde e da vida da população. Esse processo, saibam que ele está em andamento ainda, mas já foi cassado a liminar. Então, poderá sobrevir uma decisão diferente. A decisão tem um conteúdo altamente moral,
Porque se fosse seguir a linha do direito, né, propriamente dito, não existiria um permissivo legal para um prefeito tratar de assunto referente à liberdade individual de cada um, entendeu? Então, mas existe um bem maior, então, agora a ser protegido, né? Por isso essa polêmica, né? Segundo a relatora, usar a máscara, além de ser recomendação médica e técnica, constitui, como dissemos, né, um dever cívico, né, dos que respeitam a gravíssima crise sanitária que ocorre, né? A decisão da desembargadora destaca que o contexto atual é drástico, agravado dia a dia pela escalada avassaladora da doença no país e no mundo, e de perspectivas assustadoras. Então, em palavras dela, né, a situação de Santos não é diferente, né, da situação do mundo todo, né? Tendo sido decretado o estado de calamidade pública nos termos do decreto municipal, o que autorizaria a adoção de medidas excepcionais, né? Medidas excepcionais condizentes com o quadro fático extremo, mitigando-se a legalidade estrita, como nós dissemos, né? Então há uma mitigação dessa legalidade estrita em prol do quê? De proteger o bem maior da saúde e da vida da população. Ou seja, esquece-se um pouco do direito propriamente dito, né? Para que um outro princípio ainda maior, né, sobrevenha. A questão, ela mesma enfatiza que essa questão, de certo, não é uma questão simples, né? Requer reflexões e debates. Mas, por ora, ela entende ser recomendável a preponderância da medida que melhor salvaguarda a saúde e a vida, sobretudo a do próprio agravado. Por outro lado, o uso da máscara facial, de acordo com a magistrada, é reconhecido pelos profissionais competentes e habilitados como um cuidado eficiente, né? E é um equipamento simples, de fácil produção e um grande aliado no combate à propagação da doença. A magistrada ainda destaca que o uso de máscaras faciais, essas não profissionais, pela população, tem verdadeira e necessária postura cívica, né? Daqueles que se adequam, né, e respeitam os valores de uma sociedade. Entende, né, e se sensibilizam com o contexto atual da crise sanitária, gravíssima, né, sem precedentes. Entende ela, inclusive, né, como se fosse um puxão de orelha, ela fala assim, sendo, aliás, pouco compreensível a resistência quanto ao seu uso, né, nesses tempos de pandemia, o que significa expor a própria saúde e a dos outros. Nesse aspecto, portanto, ela entende pelo afastamento da imposição de multa em relação a esse agravado, com substituição pela advertência, como medida que se revelaria suficiente para a conscientização sobre a gravidade da crise e dos seus danos irreparáveis, né? Então, veja bem, eu recebi muitos comentários a respeito, né, da decisão anterior. E o bacana de tudo é que a gente deve respeitar os dois lados, Por quê? Não existe uma matemática em direito, no bom senso. O bom senso, ele é um princípio natural do direito, né? Então a pessoa não precisa fazer faculdade, não precisa estudar um compêndio de direito para ter bom senso, né? Então o bom senso indica o quê? O uso de máscara aparentemente não faz mal, né? Aparentemente existe uma proteção, né? Que a gente, ao falar, a gente realmente, né, emite, né, gotículas da saliva e
esse espargimento é capaz de, né, infectar uma outra pessoa ou objetos próximos. Então existe uma lógica nisso, né? É óbvio que aquela pessoa que quer correr numa praia deserta sem o uso de máscara, seria ridículo proibi-lo, né? Então são coisas que o bom senso, né, eles indicam, mas a lei é feita para todos. Então aí é que se instala a polêmica, que não quer calar, né? A pessoa entra, por exemplo, dentro de um carro dela, os vidros fechados, para que ela vai usar uma máscara lá dentro? Tem gente que defende, né, que tem que usar. Eu não consigo entender. Então eu não critico quem não entende dessa forma, nem enalteço, e espero que da mesma forma, né, as pessoas que estejam desfavoráveis a esse pensamento respeitem. Por quê? Porque é um conjunto, né, é um conjunto de coisas. Então o bom senso indica, né, que em locais públicos, em locais onde exista a possibilidade de encontrar outras pessoas, se use o uso de máscara. Essa é a minha opinião também, né? Então, não é preciso ir longe, né, para saber que isso daí é realmente tudo o que se deve esperar, né, de uma pessoa com o mínimo de sensatez, né? E agora, essa pessoa que entrou com essa medida, ele pensa diferente, é um direito dele, isso é bacana. O Estado democrático de direito. Ele foi lá, fez uma colocação, né? Não matou ninguém, não feriu ninguém, achou que era daquela forma, foi concedido uma liminar, inclusive uma pessoa que tem bom senso também, né? Um magistrado, e um outro magistrado, né, de um nível superior cassou. E aí? Então não há demérito de forma nenhuma. O que seria ruim é se ele não pudesse invocar esse direito, né? Obrigação, né? Como acontece em alguns países aí ainda nesse mundo, né? Então, eu quero que vocês me digam nos comentários aí o que vocês acharam dessa nova medida com relação à outra, né? É bacana a gente estender, né, esses entendimentos, tá? Deixe então aqui no nosso canal seus comentários, tá bom? Então por hoje nós vamos ficar por aqui esclarecendo, né, que os nossos vídeos nesse canal aqui geralmente são vídeos técnicos, né, sobre a matéria que envolve funcionários públicos, recursos, defesas, e nós escapamos um pouquinho aí para falar sobre esse assunto bastante polêmico, ok? Deixe seu comentário aqui no nosso canal, tá? Nós temos um site, né? O site é www.projudice.com.br. Lá você encontra muita matéria relativa à defesa do funcionário público, ok? Colabore agora comigo, dando um like nesse vídeo, e compartilhe nas redes sociais, nos grupos de funcionários públicos, né? Para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho e se beneficiarem de muita matéria bacana que tem ali. Se inscreva no nosso canal, que ao fazer isso você dá um poder maior para nós ganharmos mais espaço na divulgação do nosso trabalho, tá? Nós temos também aqui matérias interessantíssimas, né? E que você, quando se inscreve, você acaba recebendo. Então, um grande abraço, fiquem em paz, muita força e energia nessa época difícil e até uma outra oportunidade. Obrigado.